É jogo para caçamba. Fala, eu sou o Lucas e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Kika da Bola e dessa vez falando aqui da rodada do Brasileirão e da rodada da Euro, né? Coincidentemente aqui gravando na terça-feira, no dia que terminou a primeira rodada da Euro. Então vamos falar da rodada aí que teve no final de semana de Brasileirão. No sábado, no domingo e fechando com Atlético Mineiro e Palmeiras na segunda e da primeira rodada aí da Euro, da fase de grupos. Então aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. We can go boom, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Vamos na ordem cronológica, então, com Alemanha e Escócia, o jogo da abertura da Euro, os anos da casa Alemanha jogando e com um futebol muito envolvente no ataque, né? O trio de meio da Alemanha jogou muito bem, o Robert Andrich, o Kai Gundogan e o Toni Kroos, né? Que foi o destaque absoluto do jogo, com 101 de 102 passes certos, 99% de aproveitamento. O trio de ataque da Alemanha também muito bem, 3 jogadores jovens, né? O Kai Havertz, que é o mais experiente do trio, com 25 anos apenas, mas já com gol de título de Champions, gol de título de Mundial. O Florian Wirtz e o Jamal Musiala, os dois com 21 anos ainda, né? Esse é o trio de ataque da Alemanha hoje, mas que foi muito bem. E assim, o meio campo alemão, ele quebrava as linhas com passes e o ataque com dribles, principalmente, né? Então, tinha muito esse encaixe do time na fase ofensiva. Do outro lado, a Escócia é muito passiva, assim, eu achei no jogo. Ela tentou só se defender e nem isso conseguiu fazer bem, vídeo 5 gols levou, né? E levou aí o gol do Wirtz, depois do Musiala, depois do Havertz, o Füllkrug, que entrou no segundo tempo, e o Emre Can também entrou no segundo tempo. Fecharam a goleada. O gol da Escócia foi do Rudiger contra. E, para mim, aqui nessa primeira rodada, a Alemanha teve a melhor atuação coletiva da Euro. Então, essa análise aí, então, de Alemanha 5, Escócia 1. Aí, no dia seguinte, já com as rodadas triplas, Hungria 1, Suíça 3. A Suíça também bem envolvente, como a Alemanha no primeiro tempo, abriu 2-0, né? Com os gols de Kwadwo Dua e Michel Aebischer, que deu assistência para o gol do Dua também. Então fez um grande primeiro tempo a Aebischer. E no segundo tempo, a Hungria cresceu, né? Foi tentar aí buscar alguma coisa no jogo, né? Diferente da Escócia no dia anterior. Muitas boas jogadas pelo lado esquerdo foram criadas para a Hungria, envolvendo o Attila Szalai, complicado, tem umas seleções aqui que é difícil de falar o nome do povo, mas vamos lá, nem todo mundo é Rafael Oliveira. Attila Szalai. E o Dominik Szoboszlai, que é o mais conhecido de todos, né, jogador do Liverpool, que deu assistência pro gol do Barnabás Varga. Finalmente um nome fácil, Barnabás Varga. A pressão da Hungria foi aumentando, com pouca resposta suíça ali no segundo tempo, até os 30 minutos do segundo tempo, que foi quando entrou no jogo o Bryan Embolo, um dos jogadores mais conhecidos da Suíça, estava no banco, teve problemas de lesão na temporada, não começou entre os titulares, mas ele entrou e não parou de incomodar a defesa húngara até fazer o terceiro gol suíço ali, já no finalzinho do jogo, para matar aí o time húngaro e garantir a vitória nos acréscimos. Logo em seguida, no grupo B, a Espanha venceu por 3-0 a Croácia. Os primeiros 15 minutos foram dominados pela Espanha, mas sem chances claras. Depois, nos 15 minutos seguintes,
A Croácia dominou, passou a tomar conta do jogo. Os dois times têm muita qualidade para trabalhar ali no meio, né? O meio da Espanha era com o Pedri, o Rodri e o Fabián Ruiz, que jogou demais, inclusive. Deu assistência do gol do Morata e fez um gol também. E o da Croácia já é muito conhecido também, né? Infelizmente, principalmente por nós brasileiros, o Brozovic, o Modric e o Kovacic. Mas, assim, conseguiram envolver seu adversário com uns 15 minutos, os dois times, mas sem criar muitas chances claras na primeira meia hora de jogo. Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, aí o jogo ficou frenético. E a Espanha construiu o placar nesse período com os 3 gols. O de Álvaro Morata, o do Fabián Ruiz, que eu já citei, e o do Daniel Carvajal. E aí, no segundo tempo, tivemos um jogo mais protocolar, né? A vitória praticamente já bem encaminhada pela Espanha, o jogo ficou bem morno e a Espanha administrou o placar, a Croácia meio que desistiu também do jogo, tirou o Modric, por exemplo, provavelmente para preservar para o jogo que já deve ter rolado quando esse vídeo sair, mas para mim amanhã contra a Albânia, vai ficar para o Felipe comentar no vídeo no próximo vídeo aí de rodada, provavelmente na sexta-feira. E ela ainda fez o gol de honra, a Croácia, né? Mas ele foi anulado. Teve um pênalti que o Bruno Petkovic bateu, perdeu, aí teve uma jogada no rebote, ele fez o gol. Mas, assim, ainda tenho que destacar nessa jogada desse pênalti que o pênalti foi originado do erro da saída de bola do Unai Simon, que é incrível, que sempre acontece, né? Um erro na saída de bola do Unai Simon, que é teoricamente titular da seleção pelo jogo com os pés. Mas ele se redimiu, pelo menos defendendo o pênalti. Pelo menos. Passou o pano na própria besteira. Na sequência, tivemos Itália 2, Albânia 1. Um jogo aí que com menos de um minuto de Marco cobrou um lateral completamente errado. Foi jogar dentro da grande área de defesa da Itália, mas jogou no pé do atacante do Nedim Bayrami, que marcou, fez um golaço, bateu bem na bola. E abriu o placar para a Albânia 1-0, mas logo na sequência a Itália conseguiu virar o jogo com menos de 15 minutos ali. O Bastoni primeiro, depois o Barella, os jogadores da campeã italiana Inter de Milão, viraram a partida para cima do time do Silvinho. E a Itália de Luciano Spalletti, a atual campeã da Euro, saiu aí na frente e está aí na segunda colocação do grupo, né? Pelo saldo de gols da Espanha, que venceu por 3-0. E agora, voltando para o Brasil, ainda no sábado, tivemos rodada de Brasileirão, tivemos Red Bull Bragantino, que mesmo com um a menos, aí, praticamente o jogo inteiro, tudo bem, já estava 1-0 quando o Jadson foi expulso, né? O Elinho já tinha feito o gol com 2 minutos de jogo, o Jadson foi expulso, e o Luiz Mandaca fez um gol de empate, bem rápido, né? Com menos de 10 minutos da expulsão. Mas ainda assim, com um a menos, o Elinho de novo, lá na reta final, marcou 2-1 para o Red Bull Bragantino, que com esta vitória chegou a 15 pontos e está em 7º lugar, uma posição abaixo ainda do G6, que classifica para a Libertadores. Né? O Juventude está só nos 10 pontos e está em 11º lugar, se classificando para a Copa Sul-Americana e com uma boa margem, né, para a zona de rebaixamento, que eu acho que é o principal objetivo do time, fugir da zona de rebaixamento nessa temporada. O Fluminense perdeu mais um, hein? Perdeu para o Atlético Goianiense, né? Saiu na frente com um golaço do Ganso, no primeiro tempo ainda, mas no segundo tempo o Luiz Fernando e o Matheus Zuleta fizeram os 2 gols do Atlético Goianiense, que chegou à sua segunda vitória, passou o próprio Fluminense em vitórias do campeonato, e o Fluminense nesse momento é o vice-lanterna do Brasileirão, com 6 pontos, que fase aí do atual campeão da Libertadores, não é nada boa, e tá complicado, tá realmente muito complicado o cenário do Fluminense nesse começo de Brasileirão, com 9 jogos, 5 derrotas e 3 empates, apenas uma vitória. O Atlético Goianiense dá um respiro, né? Ainda tá a 2 pontos da zona de rebaixamento, tá tudo muito embolado ali embaixo,
mas está em 13º lugar, né? Com essa segunda vitória aí que conquistou. Segunda vitória do time de Jair Ventura no Campeonato Brasileiro. Então, com isso, a gente fecha os jogos do sábado e no domingo... na verdade, eu quero falar do Felipe Melo, né? Que mais uma vez fez uma coisa que ele fez várias vezes na carreira, que foi levar um cartão vermelho por conduta violenta. Dessa vez, acho que passando até do nível de loucura, de, meu Deus, por que tu fez isso, né? Empurrou o assessor do Atlético Goianiense que estava passando na frente do banco, foi expulso. Menos prejudicial ao clube, porque não deixou o time com a menos porque ele estava no banco, né? Diferente de como ele fez na certa Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mas, assim, muito menos justificável, né? Pelo amor de Deus, Felipe Melo. 40 anos na cara já e não aprendeu? Quantos anos tem o Felipe Melo para ver aqui? Felipe Melo tem exatos 40 anos. 40 anos e com ainda esse tipo de comportamento. Senhor. No domingo, tivemos Eslovênia e Dinamarca. 1-1 aí o jogo entre Eslovênia e Dinamarca pela Euro. O jogo que foi do grupo C, a Dinamarca saiu vencendo com Eriksen. E para quem não lembra, na Euro passada, na estreia da Dinamarca, contra a Eslovênia também, se eu não me engano. Tô louco? Eu não tinha pensado para isso. Eu acho que foi contra a Eslováquia, se pá. Devo estar confundindo. Acho que foi. Bora ver aqui. Dinamarca e Rússia, não, tá louco. Já é rodada 3, peraí. Finlândia, Dinamarca e Finlândia. Enfim, na estreia da Euro de 2020, que foi jogada em 2021, a Dinamarca perdeu para a Finlândia por 1-0 no jogo que teve que ser paralisado e ser retornado depois, porque o Eriksen passou mal. O Eriksen morreu dentro do campo. Né? Ele teve uma parada cardíaca, chegou a ter morte ali, né? O coração parou, uma morte, digamos assim, e foi ressuscitado praticamente ali. Tecnicamente é isso, os termos são literalmente esses, tecnicamente. Ele morreu e foi ressuscitado. E desde então ele voltou a jogar no Brentford, depois se transferiu para o Manchester United, onde ele está até hoje, e muito simbólico o primeiro gol da Dinamarca na Euro seguinte ser de Christian Eriksen, mas a Eslovênia ainda conseguiu um empate com o Erik Jansa, né? E aí ficaram no 1-1, os dois times empatados na tabela do grupo C. Tivemos Polônia 1, Holanda 2, um jogo do grupo D, um jogo que a Polônia saiu na frente com Adam Buksa, e depois a Holanda, que jogou melhor que a Polônia o jogo inteiro, na real. Assim, a Polônia sem Lewandowski, tendo ali algumas possibilidades boas de incomodar o time holandês, mas a Holanda foi melhor o jogo inteiro, foi meio que não correspondia ao que estava acontecendo em campo. A Polônia vencendo por 1-0 com o gol da Adam Buksa, mas o Gakpo fez o gol cedo com assistência do Ake, que jogou demais. O Ake foi o melhor em campo, fácil, nesse jogo. E depois o Wout Weghorst, que jogou no Manchester United na temporada, né, 2022-2023. Ele entrou no segundo tempo, e ele que é o autor daquele gol também contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, que levou para a prorrogação, nas quartas de final, no caso. Ele fez o gol ali no finalzinho também e virou o jogo para a Holanda. Assim, pela superioridade que a Holanda teve no jogo, foi mais sufoco do que precisava. Esse gol no finalzinho. Mas conseguiu, né? A vitória à Holanda e a primeira posição no grupo D nessa primeira rodada.
E o último jogo da Euro no domingo foi Sérvia 0, Inglaterra 1, um jogo que os dois times se proporam a atacar o tempo inteiro. Eu achei que a Inglaterra foi melhor a maior parte do jogo, mas a Sérvia estava, desde o início, em nenhum momento tentou só se defender, tentando atacar a Inglaterra também. Teve chances, acho que a Inglaterra produziu menos do que o talento que ela tem permitiria, né? Então, é mais uma daquelas atuações em que fica essa aura no Gareth Southgate, de que talvez ele seja um técnico que subutiliza os talentos que a Inglaterra tem, e conseguiu a vitória com 1-0 com a jogadaça do Jude Bellingham, né? No caso, ele começa a jogada com um passe, abrindo lá para a direita. No meio campo, dá uma arrancada louca até chegar dentro da área e receber o cruzamento do Bukayo Saka e fazer de cabeça. Então, ele inicia e termina a jogada iniciando no meio campo e terminando dentro da área, cabeceando pro gol. Gol decisivo, gol do 1-0, gol da vitória da Inglaterra, que neste momento lidera o grupo C da Euro. No domingo ainda tivemos vários jogos do Brasileirão, né? Ao mesmo tempo que estava rolando Sérvia e Inglaterra, estava rolando Atlético Paranaense e Flamengo. Um empate aí, dois times que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o vice-líder, o Atlético Paranaense é o quarto colocado, o Flamengo tem 18 pontos, o Atlético tem 17, o líder Botafogo tem 19, então tá tudo muito embolado. Ainda tem o Bahia em terceiro com 18, Palmeiras com 17, São Paulo com 15, Red Bull com 15, enfim. O jogo foi todo decidido nos acréscimos, teve um pênalti para o Atlético Paranaense aos 47 do segundo tempo, o Fernandinho fez o gol, e aos 54, um tal de Everton, que eu confesso que nunca tinha visto antes, mas é um jogador aí do Flamengo, jovem, vindo aí da base, tem 21 anos, ele fez aí o gol decisivo aos 54 para empatar o jogo com assistência do Luiz Araújo, que vive boa fase, né? O Luiz Araújo aí jogando bem nos últimos jogos. O Corinthians e o São Paulo também estavam jogando nesse momento, um jogo muito tenso, clássico, sempre muito disputado. Mais um majestoso na temporada que o Caetano vai expulso, né? E o outro zagueiro do Corinthians fez gol contra, né? O Kaká fez um gol contra, ele que já tem 3 gols pró na temporada e 2 gols contra. Maluco, com ele o negócio é fazer gol, mas enfim, logo de cara, saiu na frente de São Paulo com o Lucas Moura, assistência de Jonathan Caleri, depois o craque Igor Coronado fez 1-1, depois o Kaká fez o gol contra, e nos acréscimos do primeiro tempo, o Gustavo Mosquito, com a assistência do Yuri Alberto, empatou. No segundo tempo não rolou mais nada, só treta praticamente. O Caetano se expulso, muita briga ali, teve troca de provocações depois no Instagram com Carlos Miguel e Luciano, mas preocupação para o Corinthians é a saída do Igor Coronado por lesão, né? Ele que já não jogou muitos jogos da temporada por lesão, e era um problema que ele já tinha lá desde os tempos de Al Ittihad. Complicado, porque o Corinthians tem um jogador muito bom, realmente ele é acima da média e muito para o padrão do futebol brasileiro, mas corre o risco aí de talvez ser parecido com o que era o Renato Augusto no ano passado, né, que não entrava em campo, e ficar dependente de um jogador que não entra em campo é complicado para o Corinthians. Vamos ver aí as próximas movimentações. São Paulo é o 6º colocado nesse momento, com 15 pontos. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento, com 7. Aí ultrapassou o Grêmio e está em 16º. Tivemos a primeira vitória do Vitória nessa volta à Série A, né, com o seu técnico, que era do São Paulo, Thiago Carpini, venceu o Internacional por 2-1, um jogo que antes dos 10 minutos, o William Oliveira já tinha feito gol com assistência do Alejandro. Depois, aos 21, o Alejandro fez gol de novo para o Vitória. Já podia estar 2-0 ali na metade do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. No segundo tempo, já próximo da reta final, o Wesley empatou para o Inter, mas nos acréscimos, Wagner Leonardo fez o gol da vitória. Gol muito importante para o Vitória, que ainda é o lanterna, né?
tem uma campanha igual a do Fluminense em vitórias, empates e derrotas, mas tem um saldo de gol bem pior, né? Tem 8 gols marcados e 15 sofridos apenas. No caso, tudo isso de gols sofridos, apenas 8 marcados. O time do Vitória, mas conseguiu aí a primeira, pelo menos, né? Pode ser um início de recuperação aí com o trabalho do Thiago Carpini. Depois tivemos Criciúma e Bahia 2-2. Jogo aí que está se repetindo muito porque teve na Copa do Brasil, né? O Criciúma jogando em casa, começou bem. Marcelo Hermes, depois Arthur Kaique metendo a lei do ex. E o Bahia, depois, no decorrer do resto do segundo tempo, empatou com o Everaldo, com a assistência de Everton Ribeiro, e com o Caio Alexandre, com a assistência de Caulé. Incrível o tanto de qualidade que tem no meio do Bahia, né? O Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre participando de gols. No jogo passado, Jean Lucas fez gol contra o Fortaleza. São jogadores muito diferenciados, realmente, esse meio campo do Bahia, que não, por acaso, está no G4 a 1 ponto da liderança nesse momento, que é o Botafogo. Que ganhou, né? Do Grêmio, venceu por 2-1 o time do Grêmio lá, no caso, né? O Grêmio jogando em casa no estádio Kleber Andrade em Cariacica, ainda sem ter como usar a arena do Grêmio. Saiu na frente o Botafogo com o Cuiabano, assistência do Marlon Freitas, depois o Gustavo Nunes empatou ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Júnior Santos, com assistência de Luiz Henrique, fez o segundo gol do Botafogo. Foi um jogo meio movimentado, com 15 finalizações para o Grêmio e 14 para o Botafogo. Faltou um pouco de pontaria para os dois lados, mas a vitória do Botafogo aí, que é o líder do Brasileirão. Segunda vez aí que o Botafogo assume a liderança nesse Campeonato Brasileiro e consegue aí ficar 1 ponto na frente nesse momento do Flamengo e do Bahia. É realmente um grande trabalho do Arthur Jorge aí no comando desse Botafogo. Meio que deu uma organizada boa aí no time. E aí o resultado mais surpreendente do final de semana, né? O Cuiabá meteu 5-0 no Fortaleza. O Cuiabá, que vinha muito mal no começo da temporada, até a contratação do Petit, conseguiu vitória contra o Lanús lá na Argentina, jogo que eu narrei até na Dimensão Esportiva. E o Fortaleza, que tinha muitos empates, só tinha, né, ficou muito tempo invicto até no Campeonato Brasileiro, até a rodada passada contra o Bahia. Perdeu para o Bahia, agora perdeu para o Cuiabá. Eu confesso que foi a primeira vez que assim passou pela minha cabeça. Será que o Vojvoda não cai nesse Fortaleza depois disso? Enfim, o jogo com 3 minutos, 1-0 para o Cuiabá, depois 11, Ramon, depois 37, Jonathan Cafu. Aí o Renato Kaiser é expulso por conduta violenta. Depois o Brites reclama 2 vezes, né? Reclama muito. E é expulso com 2 cartões amarelos. E ainda depois, já com 2-1, o Fortaleza leva o do Isidro Pita. E de pênalti no segundo tempo, Fernando Sobral completou, né? Para meter 5-0 no Fortaleza. Encerrou aí a goleada o Fernando Sobral. O Fortaleza está numa situação complicada, gente. Essa temporada do Fortaleza é bem ruim. Assim, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, mas, assim, teve um grande confronto, assim, realmente para complicar a vida, que seria o Sport. E se você parar para pensar, não, Fortaleza é um time de Sul-Americana contra o Sport, time de Série B. Foi o confronto mais difícil do mata-mata do Fortaleza. Antes teve um Altos e na final o CRB. Então, e lembrando que na fase de grupos ele quase não passa, tá? Num grupo que era mais fácil do que o outro. Então, na Copa do Nordeste ele foi campeão meio que culposo. Viu? Muita gente do torcedor do Fortaleza dizendo isso. Campeão culposo quando não tem a intenção de vencer. No Campeonato Cearense perdeu o Hexa para o Ceará. E na Copa Sul-Americana é o que está salvando. Assim como ano passado. Tá? Ano passado eu acho que foi menos pior em desempenho, principalmente, porque se você for falar pelos títulos, eu prefiro ganhar a Copa do Nordeste do que ganhar o Campeonato Cearense. Mas enfim. Tem todo o simbolismo do Penta também no ano passado. Eu acho que em desempenho e nos resultados em geral, o Fortaleza esse ano está pior do que o ano passado, mas nos 2 casos ele está se salvando na Copa Sul-Americana, principalmente o Vojvoda.
eu acho muito louco, porque o Fortaleza ele vai muito mal quase sempre nesse ano. Aí chega contra o Boca Juniors, ele vence um jogo e empata outro. Então é isso que está salvando até agora a temporada do Fortaleza. E eu acho que o Vojvoda só não está sendo bem contestado por causa disso. Mas é bem ruim lá no Fortaleza, sinceramente. E esse 5-0 meio que simbolizou de vez, deixou um pouco mais escancarado para todo mundo ver, eu acho. Enfim, são só 2 vitórias, são só 2 derrotas, mas também são só 2 vitórias, antes eram 4 empates. O Fortaleza tem 10 pontos e é o 12º colocado na tabela. O Cuiabá chegou a 7, né? Um ponto à frente da zona de rebaixamento, mas o Petit aí dá uma evolução bem massa nesse time. No domingo, o último jogo foi Vasco 0, Cruzeiro 0, né? O primeiro jogo aí que o Álvaro Pacheco conseguiu não perder. Também, vamos ser justos, ele pegou logo de cara Flamengo e Palmeiras, mas também não justifica perder de 6 para uma rival, né? Enfim, conseguiu aí um ponto, que é exatamente o que distancia o Vasco da zona do rebaixamento nesse momento. Um ponto à frente de Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. Os 4 aí que tem 6 pontos no Z4. O Cruzeiro chegou a 14, um ponto abaixo da zona da Libertadores. O Vasco finalizou bem mais que o Cruzeiro, né? 14 finalizações contra 8, mas não conseguiu aí nenhum nem outro sair na frente do placar. E o Cruzeiro ainda, né, não tem muitos jogadores que vão ser muito importantes na sequência dessa temporada. Acho que o Cruzeiro tem muito a evoluir ainda e já está bem acima das expectativas na tabela. E eu acho que ainda tem mais a evoluir com grandes jogadores aí que estão chegando para esse time. Na segunda-feira, tivemos mais 3 jogos de Euro, 3 jogos bem interessantes da Eurocopa. O primeiro deles foi Romênia 3, Ucrânia 0. E parecia que ia ser mais um jogo daqueles em que o favorito, que seria a Ucrânia, digamos assim como a Espanha, com a Alemanha, estava dominando ali, envolvendo seu adversário que tem menos tradição, mas não conseguiu fazer esse volume de posse de bola e tudo mais se concretizar em gols, né? E aos 29 do primeiro tempo, o Nicolai Stancho, ele meteu um golaço de fora da área e abriu 1-0 para a Romênia. E a Romênia se defendeu muito bem o jogo inteiro. Foi um time taticamente, na parte defensiva, muito bom. Assim, muito seguro ali atrás. Eu gostei muito do jogo defensivo da Romênia, que conseguiu segurar o ataque da Ucrânia. E aí, no segundo tempo, o Marin e o Dragos conseguiram fazer mais 2 gols e concretizar a goleada da Romênia para cima da Ucrânia. Inclusive, tem uma curiosidade, né, dessa questão desses times mais do leste europeu, né? Teve muito conflito histórico por ali, e disputas e perdas de territórios. Quando a Romênia estreou profissionalmente como seleção de futebol, jogando em casa, eles jogaram num estádio que hoje ele está no território ucraniano. Isso é muito curioso. E os 2 times se enfrentaram na Alemanha, né, nessa primeira rodada de Euro, na Allianz Arena, em Munique, e com vitória por 3-0 da Romênia. Romênia, nesse momento, líder do grupo E, que logo na sequência também teve um jogo que dá para considerar talvez a maior zebra da primeira rodada, né? Eslováquia 1, Bélgica 0. E assim, com a Eslováquia, em alguns momentos, botando na roda, tá? Jogou demais o time eslovaco. A Bélgica teve suas chances, a Bélgica foi para cima da Eslováquia, mas a Eslováquia não se acomodou, foi para cima também, jogou ali com a postura de olhar de cara, frente a frente com a Bélgica, e conseguiu, com o gol do Ivan Schrans, bem cedo, abrir o placar, segurar o resto do jogo e ter muitas chances de ampliar o placar. A Bélgica teve as chances dela também de empatar ou de talvez virar, principalmente com o Romelu Lukaku, que perdeu 3 gols feitos, fez 2 que foram anulados. Mas vitória merecidíssima da Eslováquia nesse momento, 2 times que jogaram muito bem,
tecnicamente e taticamente, principalmente, Romênia e Eslováquia se classificando, né, nesse grupo E, no lugar de Bélgica e Ucrânia, que são times mais tradicionais. E destaque para a partidaça do Stanislav Lobotka, né, jogador do Napoli, deitou e rolou no meio campo aí da Bélgica nesse jogo. A França venceu por 1-0. Não gostei da atuação da França contra a Áustria, tá? Assim, o suficiente ali, com muito talento, muita bola longa do Deschamps ali, toda. Assim, é sério, parecia não ter muito repertório para ter criatividade no meio. Os volantes foram meio que contestados antes do jogo. Eu fiz entrevista com o Jorge Igor, fiz até pergunta para ele lá no Dimensão Esportiva sobre o que ele achava de Rabiot e Kanté no lugar de Tchouaméni e Camavinga, mas o Kanté acabou sendo o melhor em campo, né? Mas eu acho que muito mais pelo aquele estilo de jogo do Kanté, de sair correndo, desarmando e tudo mais. Eu achei que o meio campo, ofensivamente, na criação da França, não existiu muito. Era sempre bola longa para procurar, principalmente Mbappé, Dembélé ou até o Thuram em velocidade. Eu não vi muito o Griezmann no jogo, por exemplo, para dar essa criatividade. Conseguiu 1-0, uma boa jogada do Mbappé pela direita, ele cruza na área e o Maximilian Weber bota para dentro contra, mas não foi uma atuação de brilhar os olhos da França, que perdeu o Mbappé para o jogo contra a Holanda, né? Ele quebrou o nariz, provavelmente deve jogar ainda na Euro, a partir da terceira rodada, com a máscara, mas ele tá fora do jogo contra a Holanda, machucado, numa disputa lá dentro da área, quebrou o nariz, mas, enfim, acho que dá para a França jogar mais bola do que isso. Fechando a rodada do Brasileirão, nona rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras, né? Palmeiras goleou o Atlético Mineiro, uma grande vitória, com o Palmeiras voltando a ter uma atuação muito convincente, com jogadores do Palmeiras voltando a ter atuações muito convincentes nas últimas rodadas, Rafael Veiga, o Zé Rafael, o Estevão tá deitando e rolando. Eu acho que daqui a pouco tempo nós vamos estar começando a considerar, né? Saiu o Endrick, vai começando a surgir outro que a gente vai estar começando a ver como possibilidade de seleção brasileira e de muito mais coisa, né? Acho que é um jogador aí que chegou para tapar esse buraco do Endrick, do jogador diferenciado no ataque do Palmeiras, em excelente momento, né? Quase fazendo a substituição imediatamente. Mas, assim, né? O jogo foi muito condicionado pela expulsão do Hulk, né? Que estava muito polêmica. O Palmeiras já vencia por 1-0, mas óbvio que, né, vencer por 1-0 daí para se tornar uma goleada por 4-0 contra um dos melhores times do futebol brasileiro também, que é o Atlético Mineiro, provavelmente não aconteceria no 11 contra 11, né? E é bem contestável, de fato, a expulsão do Hulk. Acho que sim, ele é muito chato. Acho que sim, o Hulk reclama demais. Acho que sim, dava para ele sair com um amarelo nessa loucura aí, nessa confusão. 2 é loucura. 2 é demais, eu acho. Realmente não teve elemento suficiente para expulsar o Hulk aí, não. Mas foi o que aconteceu. E tá com muita revolta por parte do Atlético Mineiro, né? Tanto de jogadores, como de dirigentes, como de torcedores. Mas a partir de aí, só deu realmente Palmeiras, de daí para frente, né? O Piquerez fez um gol de pênalti logo já no segundo tempo, 15 minutos. Já na sequência, Estevão faz o 3-0 e nos acréscimos o Vanderlan dá uma assistência para o Flaco Lopes e faz 4-0. Nos acréscimos mais ainda, o Paulinho é expulso por conduta violenta, né? E aí complica, né, Atlético? Ficou sem os seus dois jogadores, sem os dois principais jogadores. A dupla de ataque absurda do Atlético Mineiro vai estar fora do jogo contra o Vitória. Aí, e vamos ver se o time do Carpini vai aproveitar isso para talvez conseguir engatar a sua segunda vitória seguida no campeonato. O Atlético Mineiro estacionou aí nos 13 pontos, então é o nono colocado nesse momento.
o Palmeiras chega a 17. Ainda não está no G4, né? Está na quinta posição, mas empatado com o Atlético Paranaense, que é o quarto colocado, e apenas 2 pontos do líder Botafogo. Então, esta foi a rodada do Brasileirão 2024. Eu disse 10, eu acho que disse 9 na rodada, porque a gente está com 9 jogos, né? Mas, na verdade é isso mesmo. Nona rodada é o que está dizendo aqui, exatamente. Nona rodada, porque, na verdade, o campeonato seguiu a ordem cronológica depois da paralisação das enchentes lá do Rio Grande do Sul, né? Enquanto se reorganizava, eles voltaram de onde pararam, não seguiram de onde seria, teoricamente, a rodada daquela semana. Então, por isso, aí estamos na nona rodada com 9 jogos para a maioria dos times. Óbvio, ainda tem jogos para serem jogados, jogos que foram adiados lá atrás, principalmente dos gaúchos, do Criciúma, que ainda vão acontecer. E na terça-feira, dia de ontem, do que provavelmente o vídeo está saindo, e para mim também, porque acabou de dar meia-noite, gravei esse vídeo entre os intervalos da Stanley Cup, do Mountain Oilers aí conseguindo a vitória e forçando o jogo 6 lá no Walking, mas faltou esses 3 jogos para falar agora, depois que o jogo já acabou, o do Palmeiras e Atlético Mineiro, e os 2 da Euro, da terça-feira, né? Fechando a primeira rodada da Euro. Aí também tivemos o melhor jogo da rodada, que foi Turquia e Geórgia. A Turquia começou muito bem, começou com muito volume, um jogo muito envolvente também no ataque, muitas trocas de passe, o ataque funcionando bem, o meio funcionando bem, a bola chegando bem lá de trás da armação com o Tchelianoglu, com o Ayhan, dando esses primeiros passes. Pro Kokcu, que não gostei do jogo dele, não, no geral, mas, enfim, estava lá presente. O Yildiz e o Yilmaz pelos lados, fazendo boas movimentações, e o Arda Güler sendo o jogador mais criativo desse time, né? E aí, numa jogada de escanteio, a bola sobra na entrada da área para o Matt Mulder matar ali um chutaço, um dos maiores golaços dessa estreia, dessa primeira rodada de Euro, o Matt Mulder, que abriu o placar. E logo na sequência, 3 minutos depois, teve uma jogada que seria o 2-0, né? O gol do Kenan Yildiz, que foi anulado. E aí, 4 minutos depois, a Geórgia, com uma jogadaça do Jorge Kochorashvili, que foi o melhor jogador da Geórgia em campo, com muita criatividade, muitas jogadas perigosas que ele participou, muitos gols que ele poderia ter feito, e assim, uma ginga, muitas jogadas muito plásticas, realmente, como era o gol, ele deu assistência para o Georges Mikaltadze empatar o jogo. E aí, com o jogo empatado entre Turquia e Geórgia, a Geórgia pegou outra vibe. A Geórgia, lá no campo de ataque, próxima à área, era só jogada plástica, só jogada de toque de bola bonita, envolvente, e jogadas individuais plásticas também. É um time que não estava conseguindo chegar no ataque até ali. Mas a partir de que começou a chegar, não parou mais, não deixou mais a Turquia ter a mesma facilidade que estava tendo, a defesa ficou mais sólida também, e o time georgiano pressionou muito, mas muito mesmo. Essa reta final do primeiro tempo poderia ter tido a virada do time da Geórgia para cima da Turquia. Não aconteceu, voltaram para o intervalo, essa pressão esfriou e a Turquia começou a impor seu ritmo de novo. Não conseguiu fazer a grande atuação que estava fazendo na primeira meia hora de novo, não conseguiu imprimir aquele ritmo, aquele domínio que estava no começo do jogo, mas melhorou bem, deu para dizer que estava melhor no jogo de novo. E aí o Arda Güler fez o que para mim é o melhor gol dessa primeira rodada da Euro, um golaço que ele puxa para a perna esquerda e bate no ângulo de fora da área também. Partidaça do Arda Güler, que já vem fazendo muitos gols pelo Real Madrid, né? Passou muito tempo machucado na temporada, teve dificuldade para estrear, mas começou a entrar nos jogos de La Liga na reta final, já com o título encaminhado ou garantido, e fazendo sempre gols. É o jogador que praticamente sempre que chuta, a bola entra, porque ele tem uma boa finalização realmente, e fez aí, batendo inclusive o recorde do Cristiano Ronaldo, de jogador mais jovem a fazer um gol na sua estreia em Eurocopa. Arda Güler, então, fazendo o gol do 2-1, né? O 2-1, tava 1-1.
e passou à frente a Turquia com gol da Arda Güler, a assistência do Can Ayhan. Mais pra frente, foi ficando mais uma trocação até o jogo, a Turquia não se defendendo bem, em nenhum momento do jogo a Turquia se defendeu bem. A Geórgia foi melhor defensivamente do que a Turquia, principalmente depois de empatar o jogo, mas não conseguiu fazer outro gol a Geórgia, né? Ficou muito no quase, toda hora a bola batia, rebatia em algum zagueiro, o goleiro da Turquia, o Guna, que fazia um milagre, enfim, a bola passava muito perto, tiveram várias chances, principalmente com o Koshorashvili, que eu disse já, né? Mas na reta final, 2-1, o Marmarashvili, goleiro da Geórgia, foi para a área, né? Para 2 jogadas no final, uma falta que foi cobrada dentro da área e um escanteio. E no contra-ataque do escanteio, acho que foram 2 escanteios na real ainda, no contra-ataque do segundo escanteio, a Turquia matou o jogo com o gol do Karen Aktürkoğlu, jogador aí um dos jogadores mais conhecidos, né, do time da Turquia, joga no Galatasaray, e conseguiu aí fazer o gol que concretizou a vitória da Turquia no jogo mais legal, mais emocionante, o melhor jogo da primeira rodada da Euro. Foi Turquia e Geórgia. E aí, fechando a primeira rodada, teve Portugal e República Tcheca, ou Tchequia, né? Então, a Tchequia ficou muito se defendendo. Assim, a minha impressão, eu acho uma atuação muito ruim da Tchequia no primeiro tempo, principalmente com a bola no pé. Eu queria comparar, por exemplo, com a Escócia. Eu acho que a Escócia ela teve a proposta de não jogar praticamente. A proposta de ficar só se defendendo. E não funcionou. Claramente a proposta foi completamente furada, completamente mal executada, inclusive. A República Tcheca, a Tchequia, ela não tinha essa proposta. Ela tinha a proposta de tentar atacar, de tentar contra-atacar Portugal, mas ela não conseguia dar um passe e se entregar nos pés do meio campo de Portugal de volta. E aí Portugal ia com o Vitinha muito bem no jogo, para mim o melhor em campo, e para a UEFA também, né? Entregou para ele, distribuindo o jogo. Mas assim, Portugal tinha muita qualidade para chegar até o ataque, mas parecia ter pouco repertório a partir daí. Todas as bolas praticamente eram cruzamentos dentro da área, e a zaga tcheca estava tirando todas as bolas de cabeça praticamente, principalmente quando elas iam para o lado direito do Vladimir Koufal. O Koufal tirou muitas bolas, foi muito bem, muito seguro defensivamente, para tirar essas bolas aéreas. E nisso, inclusive, no primeiro tempo, se você for parar para pensar, talvez as 2 melhores chances de Portugal, que teve muito mais volume, muito mais posse, foram quando eles tentaram por dentro, que foi, se eu não me engano, uma foi um passe do Vitinha para o Cristiano Ronaldo, que ele sai cara a cara com o goleiro, acho que estava até impedido, se não valeria se a bola entrasse, mas ele dá uma carrinha, ele bate de leve na bola e o Stanek pega, e depois o Cristiano Ronaldo de calcanhar também por dentro consegue dar o passe para o Vitinha fazer a infiltração e fazer a finalização também. Então as melhores jogadas de Portugal no primeiro tempo foram por dentro. No segundo tempo, a Tchequia até tentou se soltar um pouco mais, conseguiu um pouco mais, mas também nada de muito rebuscado com a bola no pé, não. Teve um chute de fora da área, que inclusive são vários gols de fora da área nessa primeira rodada da Euro. Estão arriscando, estão conseguindo fazer os gols, os jogadores aí. E o Lucas Provod fez o gol da Tchequia, 1-0 aí, e Portugal se vendo num drama, né? Com muito mais posse de bola, muito mais volume, e não conseguindo fazer o gol e saindo atrás da Tchequia na estreia. Seguiu assim, Portugal foi ficando até mais organizado, menos criativo, e a Tchequia ainda se defendendo, mas em algum momento essa meio que falta de repertório do Portugal começou a dar certo. A insistência foi tanta que uma hora funcionou esses cruzamentos dentro da área da República Tcheca, e principalmente porque começaram a se estabanar todinha, né? A defesa da Tchequia foi muito bem até certo ponto no jogo, até certo momento, quando começou a virar uns bate-rebate louco lá dentro, que eles não conseguiram mais afastar direito, e principalmente o Robin Hranak, né?
O Robert Hanac fez o gol contra, né, do gol de empate. E já na reta final, nos acréscimos, o Roberto Martinez fez uma substituição tripla, né? Tirou o Vitinho, colocou o Francisco Conceição, tirou o Cancelo, colocou o Nelson Sameiro, tirou o Nuno Mendes, colocou o Pedro Neto. E aí, 2 dos 3 que entraram, o Pedro Neto e o Francisco Conceição, fizeram o lance do gol da vitória. O Pedro Neto pela esquerda cruzou dentro da área também. O Hanac se enrolou todinho com a bola e, assim como no primeiro gol, foi diretamente envolvido para a bola cair no pé do Francisco Conceição, fazer o gol da virada, o gol da vitória de Portugal, que tem que evoluir, tem que mostrar um futebol melhor do que esse, mais repertório lá no ataque. Não é todo dia que, apesar de ter feito um jogo seguro na maior parte do tempo, vai ter um zagueiro do seu adversário, vai fazer um gol contra e deixar a bola dentro da pequena área para o seu atacante finalizar e marcar assim 2 gols. Portugal tem que ter mais repertório realmente ofensivo para os próximos jogos. O próximo jogo de Portugal aí na Euro vai ser contra a Turquia e depois contra a Geórgia. Então, são 2 jogos que devem ser até mais difíceis do que contra a Tchequia. Tem que melhorar aí Portugal nesse grupo. Então, temos Portugal em segundo lugar, República Tcheca em terceiro, a Turquia nesse momento lidera o grupo, a Geórgia a lanterna. É isso, então. Vídeo longo, vai ser assim. A tendência é aumentar, porque vai começar a Copa América também. Então, nas próximas semanas aí, nesse mês aí, praticamente, talvez também emendando com as Olimpíadas, principalmente no futebol feminino. Não sei se a gente vai falar muito masculino, porque não tem Brasil e é sub-23 a maioria das coisas, né? Mas dependendo de jogadores relevantes que tiverem lá, se tiverem muitos jogadores relevantes convocados para as seleções, a gente pode dar uma passada no futebol masculino também da Olimpíada. Mas com certeza o feminino nós vamos falar bastante. E enfim, vídeos longos vem aí no canal Bola. Espero que tenha gostado, tenha assistido até aqui, dá o like. Se gostou, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.